Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Isaú Souza. Eu sou Isaú e esse canal é para trazer bênção para a sua vida. Você que não é inscrito, se inscreva aí, ó, e você que já é inscrito, ajude também a nós chegar a mais longe. Utilize aí as redes sociais, essa bênção aí, essa ferramenta que Deus tem colocado nas suas mãos aí para você utilizar. Compartilhe o nosso trabalho. Ajude-nos a chegar onde não podemos. Hoje eu estou aqui fazendo uma merchandising aqui do CETADB, curso muito bom na área da teologia. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito de o porquê que uma nação leva três nomes. Isso mesmo. Por que Israel é chamada de hebreus, judeus e israelitas? Já parou para perguntar isso? Já parou para pensar o porquê disso? Se já, nós vamos falar, se não também eu vou esclarecer isso aqui para vocês. Vamos ao vídeo? Então, pessoal, nos escritos de Moisés, ele vai relatar a história de um homem chamado Noé. Mas antes de entrar no detalhe, eu queria falar para vocês, lá em Bereshit, Gênesis, ele vai relatar essa história do porquê, né, de israelitas, judeus e hebreus. Mas só que eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, é que tem pessoas que confundem isso por falta de conhecimento, alega que a Torá é a Bíblia dos judeus, e não é verdade. A Torá ela é parte, né, da Bíblia dos judeus, porque a Torá ela é composta do Pentateuco. E qual é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esse é o Pentateuco, tá pessoal? Nunca mais esqueça isso. Então vamos lá. Noé, ele tinha três filhos, que era Sem, Cã e Jafé. Provavelmente você já ouviu falar desses três nomes e vou trazer para vocês hoje aqui o porquê a princípio do nome Hebreus. Porque se refere aos israelitas como hebreus. Capítulo 10 de Gênesis, você vai ver que ali todo mundo falava uma única língua. E no versículo posterior, aí vocês já vão ver ali que vai acontecer ali a Torre de Babel. Todo mundo sabe que a Torre de Babel foi onde houve a confusão. A Torre de Babel foi onde ali que houve a distribuição de idiomas, de línguas, né? Afinal, todo mundo falava uma única língua. E por se mover ali naquela torre, que o propósito do ser humano ali era o quê? Chegar até o céu através de uma torre. Pessoal, assim, evidentemente a gente entende que seria impossível chegar ao céu com a torre, mas Deus viu que eles estavam erguendo de uma forma absurda, eles estavam crescendo aquela torre de forma absurda e Deus tinha um propósito. Deus queria que as pessoas espalhassem, se multiplicassem, e eles estavam assim, indo contra Deus, focado em um só lugar e fazendo o que Deus não ordenara que fizesse. Deus ordenou que espalhasse, e eles queriam ficar no único lugar e não se espalhar. Mas teve um que não quis participar dessa construção, e ele preservou o idioma que eles falavam. E evidentemente esse idioma aí talvez não teria um nome, mas o homem que liderou esse grupo para não participar dessa torre era o Eber, o trineto de Noé. E ele foi o que liderou um grupo de pessoas a não participar, e assim eles atribuíram o nome do idioma a eles. Eles atribuíram o nome deles ao líder, a Eber, que não deixaram que eles fossem fazer parte da confusão, que Babel significa confusão. Então, automaticamente ele levou o nome aí de Eber, de hebreus. Aí começou a chamar o povo, aquela tribo começou a chamar eles de hebreus. Nesse tempo da divisão aí, nesse tempo da separação aí, Eber teve um filho e o nome do seu filho foi Peleg. Peleg quer dizer separar. E esse nome ele teve no tempo aí da separação, no tempo da divisão, quando ele não se envolveu na construção da torre, né? E aí ele continuou e a tribo dele, ele levou o seu nome, levou o nome de Hebreus
devido ele ter se afastado. E o seu filho separar dá-nos a entender mais ainda que esse é o real motivo dos hebreus levar o nome de Éber. Se for olhar também nas tábuas sumérias, lá vai estar registrado que existia uma única língua universal no mundo anterior, né? Existia um único idioma e ali foi separado os povos em Babel, devido ali Deus ter ordenado ao povo que crescesse e multiplicasse, só que eles temaram, eles obedeceram a Deus e focaram em um único lugar para construir a torre. E não que eles iam chegar no céu, mas eles já estavam muito alto, eles estavam crescendo demais em um único lugar. E Deus falou assim, opa, não pode, isso não pode, eles têm que espalhar pela terra. E aí foi onde Deus confundiu, Deus vai falar, desçamos e confundamos, e ali confundiu o homem, um pediu um material, um pedia, por exemplo, areia, outro já levava um tijolo, um pedia um... E aí começou essa confusão, por isso levou o nome de Babel, porque um pedia água, o outro levava areia, um pedia madeira, o outro levava água, e aí deu essa confusão, porque eles não se entendiam. Aí as pessoas que foram se entendendo, assim, oh, eu te entendo, então vamos juntando aqui. E assim foram separando, e assim Babel, confusão de línguas, e ali separou vários idiomas. Porém, Éber não participou dessa construção, e Éber ficou de lado, então o grupo que ficou com Éber, aquele pessoal que ficou com Éber, levou o nome de Hebreus, pelo fato de ter ficado de fora, deram o nome do trineto de Noé à tribo. Então eles levaram o nome de Hebreus. Os hebreus são os descendentes de Sem, e por isso existe hoje existe hoje o semitismo ou antissemitas, aqueles que contra, né, dos judeus e dos israelitas. Tá bom, pessoal? Então, o porquê do nome Hebreus, então você já sabe, devido o trineto de Noé. Agora eu vou falar para vocês o porquê de Israel. Aí é bem mais fácil, né, pessoal? Aí você já tem uma ideia de o porquê de Israel. Israel, vocês já ouviram falar aí, se vocês for olhar na Bíblia Almeida aí, aparece aí aproximadamente uns 608 vezes aí na Bíblia Almeida. Como que surgiu Israel? Abraão, que também era descendente de Sem, né? Um dos descendentes de Sem, Deus vai intimar Abraão, fala assim, Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então ficou assim, Abraão, né? Deus intimou ele, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, juntamente com Sara, eles tiveram um filho chamado Isaac. Isaac teve uma esposa chamada Rebeca, e juntamente com essa esposa eles tiveram filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, porém Jacó herdou a primogenitura, herdou a bênção do filho mais velho, que seria de Esaú. Jacó aqui é o pai dos israelitas, é a nação israelita, e Esaú é a nação dos edomitas, né? Que significa vermelhos também. Como que aconteceu aí essa mudança de Jacó para Israel? Numa certa vez que Jacó estava fugindo de Esaú, ele teve um encontro com Deus, e a Bíblia vai relatar que ele lutou com Deus, ele esteve com Deus, aonde Deus ele questionou qual é o seu nome, aonde ele tinha mentido para Isaac, seu pai, que já estava cego, que ele era Esaú, para roubar a bênção de Esaú. Mas só que como para Deus não tem como mentir, Deus perguntou qual é o seu nome, e ele vai dizer que era Jacó. E naquele momento Deus vai mudar o nome dele de Jacó para Israel. Hoje o seu nome não será mais Jacó, né? Seu nome agora será Israel. Aqui surgiu a origem dos israelitas, por descendentes de Abraão, por descendentes de Jacó. Por isso existe a oração, a fala, usando o nome desses patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha que coisa tremenda, né, pessoal? Jacó, ele foi todo atribulado, mas ele foi quem Deus escolheu para gerar uma nação. Está aí a origem dos israelitas, devido a Jacó, filho de Abraão. Agora,
judeus. Por que de judeus? Né? Lá no começo, né, Deus dividiu as tribos, e dos filhos de Jacó mesmo foi dividir essas tribos, né? Inclusive tem uma tribo que está aí no meio que o nome é Judá. Mas aí você me pergunta assim, tá, mas eu quero entender o porquê o nome de judeus. Então já está claro, o nome de judeus vem do nome Judá, vem da tribo de Judá. Agora eu vou explicar para vocês o porquê disso, como que isso aconteceu. Quando o povo de Israel eles foram exilados, né, eles foram levados para o cativo, a tribo que prevalecia era os predominantes, era a tribo de Judá. Até porque você sabe que Jesus Cristo ele veio da tribo de Judá, né? Então, quando o povo foi levado ao cativo, a tribo que prevalecia, a tribo que tinha mais gente, a tribo mais forte, a tribo mais resistente era a tribo de Judá. Então, pessoal, aí eles foi se afamando, foi pegando fama, e nisso tinha as outras tribos também. Não eram só judeus que estavam ali. Eles estavam juntos, mas ali estavam todas as tribos de Dan, Manassés, Naftali, todos, geral. Simeão, todos. Porém, a fama era de Judá, porque eles eram maior. Mas as outras tribos estavam envoltas ali, as outras tribos estavam com eles. E aí acabou que esse nome foi pegando, para todos os casos foi aparecendo, Judá se destacava muito mais, então aí começou a aparecer aí o nome Judá. Essa fala Judá, referindo aos israelitas, isso vai aparecer lá em Segunda de Reis, segundo livro dos reis, dali em diante você vai ver aí mencionando aos judeus, né? Aos famosos judeus. Então, quem vai falar bastante disso aí geralmente é Esdras, Neemias e Jalanisté, né? Você já vai ver aí efetivo aí o nome judeus para os israelitas. Então, é isso aí, pessoal. Vamos esclarecer. Então, Hebreus, devido ao trineto lá de Noé, o filho de Sem, chamado Eber. Israelita, devido a Jacó, e Judá, judeus devido à tribo de Judá, mas o real sentido aí é porque no exílio a tribo de Judá era que prevalecia e acabou que eles levando esse nome. E todas as outras tribos estavam inclusas ali, mas todos era resumido em Judá, tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal, o nosso vídeo de hoje. Espero tenham gostado, espero ter somado aí na vida de vocês e que Deus continue nos abençoando. Se inscreva, não deixe de se inscrever, compartilhe e Deus nos abençoe grandemente. Um abraço e até a próxima!